Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa com uma afirmação de Jesus, com um pedido que ele faz para os seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Esse é o pedido que Jesus faz para eles, e ao mesmo tempo uma recomendação: não deixe o seu coração ficar perturbado. Para entendermos essa afirmação, e quão complicada ela é importante a gente voltar para o contexto em que Jesus diz isso para os discípulos. É o contexto justamente da última ceia. Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, já tinha anunciado para eles que um dentre eles iria traí-lo. Depois, Pedro diz para Jesus: Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. E Jesus diz: mas ainda hoje você vai me negar 3 vezes. A situação é perturbadora, não é? Interessante que eu voltei o capítulo para o capítulo 13, que esse é o início do capítulo 14, que nós ouvimos hoje. E num dado momento, depois que acontece aquele anúncio que Jesus faz, que um deles iria trair, São João, o apóstolo São João que escreve esse evangelho, diz que naquele momento Satanás seduziu o coração de Judas Iscariotes, e ele sai para trair Jesus. Olha que curioso, João diz assim: e Jesus perturbou-se interiormente. Ele também ficou um pouco perturbado, diante do contexto todo, da situação toda que era a sua paixão iminente. Daqui a pouquinho ele seria traído de fato por Judas, os soldados o buscariam ali no Horto das Oliveiras, e ia começar o momento derradeiro da sua vida, onde ele ia dar a vida na cruz por nós. Então, por um momento, o coração dele também ficou perturbado. E o que Jesus fez para superar essa perturbação que o coração dele sentiu naquele momento? Ele lembrou-se de Deus, da vontade de Deus e do para que ele viveria todas aquelas coisas que se iniciariam ali a partir daquele momento, depois da sua Páscoa, da vivência da celebração da Páscoa que ele viveu ali na última ceia com os discípulos. Então o contexto é tenso, meus irmãos, minhas irmãs. É sim perturbador. E Jesus diz então para os seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Vocês têm fé em Deus, eu vejo isso em vocês, então acreditem em mim também. Acreditem que eu sou também filho do Pai, eu venho pelo Pai, e tudo que eu vou realizar é cumprimento da promessa maior que o Pai fez, que é salvar a todos, que é libertar a todos e conceder a graça da comunhão plena de novo com o meu Pai. Vocês têm fé em Deus, creiam em mim. Olha que interessante, na hora da perturbação, que tudo concorre para nos atormentar,
que o contexto está difícil, que o clima está complicado, Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, eu sei que tendes fé em Deus, acreditai em mim também. A fé transforma a condição interior do nosso coração que se perturba diante do sofrimento, das provas, das dificuldades, das tribulações da nossa vida. Aqui está o segredo que Jesus traz para os discípulos de como vencer a perturbação. Eu não sei se você já teve o coração perturbado alguma vez, eu imagino que sim, em alguma situação da sua vida. Quem sabe quando a gente perde alguém que a gente ama, ou tem um problema insolúvel que nos atormenta, uma situação dificílima, meu Deus do céu, de onde que vai sair a solução para isso? E o coração vai ficando perturbado. O que acontece com a mente quando o coração se perturba? A gente perde a lucidez, a gente perde a razão, não raciocina direito, se angustia ainda mais, porque o coração perturbado, a emoção perturbada, assume o controle da nossa vida e a gente não vê saída no fim do túnel. Com isso, o desespero, que é o outro efeito da perturbação, começa a invadir e o coração vai se enchendo de trevas e de angústia. Jesus não quer isso para nós. Até olha para quem está do teu lado, para o teu irmão, para a tua irmã, e diz assim: o Senhor não quer que o seu coração fique perturbado, fique em trevas. Muito pelo contrário. Ele é a luz de Deus e quer que essa luz resplandeça no teu coração. Amém. E é exatamente isso que Isaías vai dizer depois. Aliás, ele diz muito antes. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que jaziam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E nós entendemos muito bem que essa luz é o próprio Jesus. Essa leitura é feita no Natal, no dia que celebramos o Natal. A luz de Deus que resplandece nas trevas da humanidade. E essa luz é o próprio Cristo. Deus não quer que nós vivamos perturbados, angustiados e muito menos desnorteados na nossa vida. Que é o terceiro efeito que acontece justamente depois da perturbação do coração, que se desespera, perde o norte. Onde eu estou? Por onde eu vou? Qual que é a saída? De onde que eu vou encontrar uma solução para essa realidade da minha vida? Daí nós entendemos a afirmação de Jesus no finalzinho do Evangelho de hoje. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a rota certa, a direção segura. Eu sou o caminho. Está perturbado, está assustado? Olha para mim, eu sei por onde ir. Venham, caminhem comigo, eu sou o caminho. Confiem que não vai dar errado, vai dar tudo certo se você confiar em mim. A verdade que ilumina a nossa mente, que muitas vezes fica perturbada, perde a lucidez. A verdade, a clareza da vontade do Pai. Eu sou a verdade. Estando comigo, você não vai ficar confuso mais. A tua fé se tornará evidência, se tornará verdade, se concretizará. Confia em mim. E a vida que transforma as nossas mazelas, os nossos desafios, as nossas dores. Nós vimos também nessa semana, no domingo, que Jesus é o bom pastor. E ele diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E eu quero que as minhas ovelhas tenham vida e as tenham em abundância. A vida em abundância que brota do coração de Jesus, que é o próprio Cristo em nós. Vida que transforma a nossa vida. Vida em abundância. Mas vida que deve ser vivida na luz da fé, que é Jesus também. Eu sou a vida. Olhem para o modo como eu vivo, para a minha realidade de vida, como eu respondo, como eu reajo a situações difíceis. E terão sabedoria para enfrentar os próprios desafios da vida de vocês também. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Caminho seguro que leva ao Pai. Verdade que resolve os problemas da nossa mente, da nossa razão. Verdade que nos convence, que nos dá segurança para decidir, para caminhar. E vida que é a promessa de vida plena, de vida eterna. Porque todo aquele que confia no Senhor tem a vida eterna. Vive para sempre. Já nessa terra tem um sentido diferente, até as adversidades da vida, mas vida plena na eternidade do céu. Pensa um pouquinho aí no teu coração, na tua mente, como anda o seu dia, as situações que você vive. Quem sabe você pode ter 1000 motivos para estar perturbado. Uma conta que não tem de onde sair o dinheiro para pagar. Uma enfermidade de um ente querido, de um filho seu, de alguém que você ama, que ali está difícil de superar, de vencer aquela tribulação, aquela enfermidade. Eu não sei, pode ter motivos. Nós temos. O Evangelho de hoje nos apresenta que a situação toda era perturbadora e eles tinham, entre aspas, direito de terem o coração perturbado. No entanto, o Senhor disse para cada um daqueles discípulos: meus irmãos, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. E daí a promessa: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que era diferente. Mas se eu estou dizendo que existem muitas moradas, e por sinal eu vou para preparar a morada para cada um de vocês, acreditem, confiem em mim. A nossa caminhada de 3 anos de discipulado, que vocês me viram eu pregando com amor, curando as pessoas, libertando pessoas que eram oprimidas pelo demônio, me viram caminhar sobre as águas, multiplicar os pães, ressuscitar os mortos. Sou eu. Não se esqueçam, creiam em mim, acreditem em mim. É essa certeza da fé que vai transformar a vida de vocês e vai dar forças para contemplarem e para viverem comigo o momento difícil que se aproxima. Jesus quis, meus irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje, preparar o coração dos seus discípulos para ver além dos fatos e acontecimentos que se seguiriam. Porque depois daquele momento, ele vai se retirar para rezar, alguns vão com ele. Chegam os soldados, com Judas, o traidor. Eles veem aquela violência absurda contra Jesus, que nunca fez mal a ninguém, se dispersam. O tumulto toma conta. Eles ficam desnorteados. O que vai devolver a lucidez para eles? A certeza de que Jesus cumpre as suas promessas, de que Ele vive a vontade do Pai, e tudo aquilo que Ele vai passar está no contexto dessa vontade salvífica do Pai. Existe um para quê diante de cada situação vivida. Essa é a luz da fé que devemos clamar cada dia na nossa vida. Se nós caminhamos pela fé em Deus, pela fé em Jesus, na confiança do que Ele diz e cumpre na nossa vida, nós vamos entender que mesmo que a situação está difícil, para além desta realidade, existe um Deus que não se esqueceu de mim, que me dá forças para enfrentar com coragem esses desafios da vida. Feche seus olhos um minutinho. A partir desta palavra, vamos rezar um pouco, permitir que Deus possa orientar a nossa vida, Ele que é o caminho. Sim, Jesus, Tu és o caminho seguro, a rota certa, 100% de certeza de chegar no destino que é o coração de Deus, o coração do Pai, as moradas eternas, a comunhão plena com o Senhor. Visita-nos, Jesus, corrige nossas rotas, ajuda-nos, Senhor, quando estamos perdidos, desorientados. O Senhor é o caminho seguro.
Dai-nos a graça de trilharmos esse caminho contigo, de encontrar sentido diante das adversidades da vida, diante das perturbações, que o nosso coração descanse, repouse em Ti, porque foi o Senhor mesmo que também disse aos seus discípulos: meus filhos, quando vocês estiverem angustiados, aflitos, abatidos, sobrecarregados pelos fardos, pelas tribulações, venham até mim, lancem sobre mim as preocupações de vocês, e eu darei descanso a vocês, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lancem sobre mim as preocupações. Senhor, isso demonstra que o Senhor deseja viver conosco as adversidades da nossa vida, que o Senhor quer transformar o nosso coração e nos dar coragem, Senhor, para não vivermos abatidos, cabisbaixos, mas confiantes na Tua graça e na Tua misericórdia. O Senhor que é a verdade, Senhor, vem agora sobre a nossa mente e purifica-nos das perturbações da mente, das confusões de ideias, da desorientação da nossa razão, do nosso entender a vida, dos nossos posicionamentos diante das realidades, Senhor, que pedem resposta de nós. A vida a cada dia pede uma resposta, Senhor. Ajuda-nos a responder alicerçados nesta verdade que és Tu. A verdade de que somos amados por Deus. A verdade de que Deus não desistiu de nós, muito pelo contrário, nos ama tanto que nos enviou o próprio Filho dele para não condenar-nos, mas dar-nos a vida e vida plena, vida em abundância. E por falar em vida, Jesus, dá um sentido novo para a nossa. Ajuda-nos, Senhor, a ter vida em abundância. E a vida em abundância é viver a Tua vida, Jesus. Queremos viver contigo. Queremos viver como o Senhor vive. Queremos viver, Senhor, em comunhão com o Pai. Perdoando as pessoas que nos fazem mal. Amando o inimigo, rezando por ele. Vivendo compaixão, vivendo misericórdia. Assim, dai-nos a graça de viver contigo, Jesus, do seu jeito. A intimidade com o Pai, a comunhão entre os irmãos, um coração sedento de Deus, uma vida que busca sempre em Deus forças, sentido, direção, coragem. Se a nossa vida anda mal, Senhor, meio que esgotada pelas situações e adversidades que nos abatem, vem agora com Teu Espírito Santo dar vida nova a nós. Dai-nos a graça de nascer de novo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que é fonte de vida plena, fonte inesgotável de graça para cada um de nós. Dai-nos Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos viver assim, em profunda comunhão contigo, com o Pai e com o Espírito Santo. Obrigado porque fala ao nosso coração nesse Evangelho, Jesus, e porque tens o poder de transformar a nossa vida e nos ajudar a vencer as perturbações de cada dia. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.